Bom dia a todos, meus queridos irmãos. Que a bendita graça de Cristo Jesus estejam conosco. Nesta manhã, nesta terça-feira, nós estamos na nossa sala. Hoje nós vamos estudar a nossa lição, a Igreja Reveladora da Sabedoria de Deus. Quero dizer para você que verdadeiramente é uma lição importantíssima. Você precisa realmente estudar esta lição, tá? E neste momento, nós vamos pedir a bênção de Deus para que Deus ele possa nos ajudar, porque a palavra do Senhor ela é espiritual e nós somos humanos, carnais, e nós só podemos entender a palavra de Deus através do Espírito Santo. Por isso nós pedimos a bênção de Deus. Vamos orar. Altíssimo Deus, o nosso Pai Celestial, nós te agradecemos porque nesta manhã, Senhor Deus, nós vamos abrir a Bíblia Sagrada, são a inspiração do Senhor, e nós só podemos, ó Deus, compreender, entender, uma vez que o Espírito Santo do Senhor esteja nos iluminando, nos ensinando. E é por isso que nós estamos orando, pedindo ao Senhor, para que essa bênção do Senhor, ela seja alcançada por nós, que nós possamos alcançar esta bênção do Senhor. Eu oro neste momento pedindo ao Deus, o Espírito Santo, por mim e pelos meus irmãos, aqueles que estão na sala, que vão ouvir estes vídeos, que possam compreender. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos, a revelação, a Igreja Reveladora da Sabedoria de Deus. É o título da nossa lição de hoje. Tá? E a nossa leitura do capítulo 3 de Efésios, verso de 7 ao verso 3. Tá? Aqui Paulo, queridos, ele dá ênfase nesse texto sobre a forma como ele apresenta e como os irmãos devem ver a ele. E novamente ele repete para que os irmãos não olhem para o seu sofrimento como uma forma de derrota, mas como uma forma de vitória. Porque Paulo está dizendo que pelo fato dele estar preso, por amor a eles, por amor ao Evangelho de Cristo, pela paixão que ele tinha pelo Evangelho de Cristo, tá? Isso era uma bênção para a igreja. Tá? Como nós vimos ontem na nossa lição, Paulo poderia estar cuidando dos seus afazeres, Quem sabe ele poderia estar envolvido em outras atividades, mas não. Ele decidiu ser um pastor, um ministro de Deus, para pregar o Evangelho. Tá? E ele sofreu pelo fato dele dele estar pregando as mensagens de verdade, mensagem verdadeira da palavra de Deus. E naquele contexto, queridos, pregar sobre Jesus, sobre a morte, sobre a ressurreição e a ascensão de Jesus, realmente era colocar a vida em perigo. Tá? Mas Paulo enfrentou tudo isso porque ele o amava aos irmãos, ele queria que eles ficassem conhecendo a palavra de Deus. Paulo aqui, queridos, ele diz assim, olha, na verdade, Paulo, sou o menor dos apóstolos. Ou seja, Paulo, ele se apresenta como um apóstolo fora de tempo, como o menor dos apóstolos, como o menor dos santos, entre os escolhidos de Deus. Paulo disse, eu sou o menor. Em outra passagem bíblica, Paulo apresenta como o pior dos pecadores. Então, queridos, com estas palavras, Paulo ele queria que os irmãos entendessem que
quem deveria ser exaltado, quem deveria ser visto realmente, era Cristo Jesus e não a ele. É por isso que ele diz, eu sou o menor dos apóstolos, eu sou o menor, né, dos santos. Tá? Nesse contexto, Paulo está dizendo, queridos, que Cristo precisaria ser exaltado, adorado, Cristo é que deveria crescer cada vez mais e ele deveria ser diminuído. Tá? Por isso ele apresenta realmente como até indigno de fazer parte desta missão. E realmente e isso acontece conosco também. Queridos, quando nós sentimos o chamado de Deus para uma missão tão importante, tão grandiosa, tão perfeita, tá? E quando olhamos para o nosso estado como pessoas, seres humanos, pecadores, nós sentimos indignos, incapazes. Tá? E verdadeiramente, quando alguém se apresenta achando que ele é bom, que ele conhece muito, sabe que ele auto se exaltando, então, queridos, verdadeiramente essas pessoas não foram chamadas por Deus, tá? Porque elas querem auto se apresentar em vez de exaltar a Cristo Jesus e o seu sacrifício. Tá? Então, o desejo de Paulo era que ele não fosse visto, tá? Como uma pessoa assim importante, como uma pessoa tão inteligente, como uma pessoa tão sábia, mas sim Cristo Jesus. Ou seja, Paulo queria que os irmãos entendessem que ele estava a serviço de Cristo, como um servo de Cristo. E um servo não é maior do que o seu Senhor. Então, Cristo Jesus é que deveria ser admirado, ser adorado, ser exaltado, e não a ele. Tá? Queridos, aqui o próprio título da nossa lição, a Igreja Reveladora da Sabedoria de Deus. Então, nós, a igreja somos nós, eu faço parte da igreja, você faz parte, e nós, uma coletividade juntas de pessoas, formamos a igreja que a Bíblia apresenta como a noiva de Cristo, o corpo de Cristo, a esposa de Cristo, entendeu? Então, essa igreja que somos nós, queridos, deve revelar a sabedoria de Deus. Foi para isso que nós fomos chamados, tá? Muito bem. Então, Paulo, ele, aqui novamente, ele reivindicou ser ministro pelo dom da graça de Deus. Ou seja, ele disse, eu não sou nem digno de fazer parte desta missão, mas foi pela graça, pelo dom que Deus me concedeu. Tá? E então, ele disse, mas esse dom, como o próprio evangelho, não é concedido por causa do valor do destinatário, mas pela graça de Deus. Ou seja, não pelo meu valor, o seu valor, Paulo aqui se apresenta como o seu valor, que não deveria ser aí exaltado, mas a graça de Cristo Jesus. Tá? Aqui Paulo está dizendo assim, olha, talvez pelo fato, de sua linha de raciocínio, é que ele explica essa citação, tá? De Cristo ser exaltado e não a ele. E ele se apresenta como o menor dos apóstolos. Eu queria compartilhar com vocês aqui uma citação de Ellen White, queridos, que diz assim, olha, quanto mais perto você estiver de Jesus, mais cheio de falta se sentirá, e aos seus próprios olhos, pois sua visão ficará mais clara, e suas imperfeições serão vistas em amplo e distinto contraste com a natureza perfeita de Cristo. Então Paulo ele via isso, queridos, porque quanto mais perto de Cristo Jesus Paulo sentia estar, ele via mais as suas imperfeições pela pureza
e perfeição de Cristo Jesus. Tá? Quanto mais perto você se aproxima de Deus, quanto mais perto você está de Cristo, mais você consegue ver a sua imperfeição, os seus defeitos, né, os seus pecados, tá? Porque a perfeição de Cristo revela em nós, queridos, verdadeiramente o quanto nós somos impuros diante de Deus e mostra a nossa necessidade de estar com Cristo Jesus sendo lavado cada dia no seu precioso sangue pela fé. Tá? Então, por essa razão que muitas vezes Paulo se sentia incapaz, né, de fazer parte de uma tão importante, tão pura missão como esta, que era a missão de Cristo Jesus. Tá? Mas ele nos concedeu esse privilégio. Ele nos deu esta oportunidade exatamente para nós participarmos, queridos, sabe, desta missão de redenção e salvação oferecida por Cristo Jesus, e desta forma nós podermos sentir e ver o quanto nós somos incapazes, somos indignos, tá? E sentir a necessidade cada vez mais de sermos lavados, sentimos a necessidade, né, de um Salvador e cada dia andar mais perto de Cristo, tá? E suplicar dele a nossa transformação e justificação. Por isso ele nos deu esse privilégio, tá? Deus poderia ter concedido esta oportunidade para os anjos que são perfeitos, que não pecaram, que não erraram. Mas, no entanto, Deus não concedeu esta oportunidade, esse privilégio para os anjos, mas sim para nós. Exatamente com esse objetivo. Tá? Então, queridos, fica aqui a nossa lição de hoje. Tá? Uma lição que vem mostrando para nós que realmente Deus, pela sua grandiosa misericórdia e graça, ele nos concedeu esta oportunidade, este privilégio de compartilhar a sua mensagem de salvação, tá? De compartilhar o sacrifício de Cristo Jesus com outras pessoas que não têm esse conhecimento e necessitam de um Salvador, tanto quanto eu e você. Tá? Era assim que Paulo queria que os irmãos da igreja de Éfeso entendessem, que ele precisava tanto de um Salvador quanto eles, porque ele se sentia tão incapaz, tão pequeno, né, que ele não era nem digno de estar ali participando, né, desta missão que Jesus lhe chamou como ministro, para ministrar realmente aí sobre a salvação oferecida por Cristo Jesus a todos. Tá? Então que Deus possa te abençoar, possa te capacitar, possa te ajudar, que você possa realmente entender o quanto Cristo Jesus ele confiou essa mensagem a você. Tá? E talvez a você que ainda não tenha assim um conhecimento mais um pouco amplo, não é, sobre esse assunto, mas que você está dando os seus primeiros passos agora em conhecer a Cristo Jesus. Então, meus amados, que realmente você possa entender o quanto você é importante, o quanto você é amado, o quanto Cristo Jesus quer o seu bem e Ele quer te salvar. Tá? Que Deus abençoe a todos, que você tenha um ótimo, abençoado dia e que realmente o Espírito de Cristo, o Espírito de Deus, ele esteja iluminando a sua mente para que você possa entender mais, compreender mais, tá? Sobre o plano salvífico de Cristo Jesus, o plano da salvação e o quanto ele deseja que você seja salvo pela sua graça. Tá? Então que você tenha realmente um dia muito abençoado. Tá? Que você, a sua família,
tá? E o seu trabalho, tudo seja realmente abençoado por Cristo Jesus. Fique com Deus e até amanhã com a nossa próxima lição. Será uma lição muito importante também. O meu convite a você, e por favor, não deixe de compartilhar esses vídeos com outras pessoas do seu conhecimento, pessoas que você deseja muito que ela entenda mais da palavra de Deus, sabe? Pessoas que você deseja que ela venha aprender mais sobre o amor de Cristo Jesus e entregá-la a sua vida a Cristo. Então, não deixe de enviar para tantas outras pessoas que você o puder, tá? Convide para fazer parte aqui do nosso grupo, da nossa sala, para que ele se inscreva, a fim de que todos os dias, né, com as nossas novas lições, eles possam realmente recebê-lo, né, logo pela manhã e já começar o seu dia com a bênção de Deus. Meu abraço a todos e até logo.